A construção de um teste de Moodle requer geralmente 4 fases, ou 3, dependendo de se o professor já tem perguntas construídas para o teste ou não. Na primeira fase, cria-se o teste. Na segunda fase, edita-se as configurações do teste. Na terceira fase, adicionam-se as perguntas ao teste. É essa fase que vamos ver agora. Vamos ao nosso teste. Criado no vídeo anterior, no tópico 1. Aqui está o teste, no tópico 1. Clicamos no teste. Não sei se isto está um bocado lenta, a net. E cá está a hipótese de editar. Este editar teste significa acrescentar perguntas ao teste. Como se vê aqui, o teste foi configurado para 2 tentativas. E como se vê aqui, não há perguntas aqui acrescentadas ao teste. Portanto, estão aqui 0 perguntas no teste. O teste neste momento encontra-se fechado, foi configurado para abrir a 27 de abril, às 6 da tarde. Vamos então acrescentar as perguntas ao teste. Podemos fazer uma nova pergunta, podemos ir buscar uma pergunta da base de perguntas que o professor já tenha, ou uma pergunta aleatória também de uma determinada base de perguntas. Vamos experimentar fazer uma nova pergunta. Aqui temos hipótese de escolher vários tipos de perguntas, são estas todas que aqui estão. Escolha múltipla, verdadeiro, falso, correspondência, resposta curta, numérica, desenvolvimento, etc, etc, etc. Para cada uma das perguntas é possível ver a explicação de que é que consiste a pergunta. Neste caso, a pergunta de escolha múltipla permite a seleção de uma ou mais respostas a partir de uma lista definida pelo professor de respostas possíveis. Vamos então construir uma resposta de escolha múltipla. Uma nova pergunta de escolha múltipla. E aqui está a adicionar pergunta de escolha múltipla. Se o docente quiser, pode clicar aqui nesta ajuda, que está aqui, sobre o modo como constrói a pergunta de escolha múltipla. Nós o Moodle assume que essa pergunta vai para a categoria pré-definida da disciplina. Esta categoria pré-definida é uma das categorias da disciplina. As outras categorias são criadas pelo professor. Portanto, eu tenho aqui esta categoria pré-definida pelo Moodle e estas categorias aqui já foram criadas por mim, categoria formulários, categoria testes de treino, toda a matéria. Cada teste de treino corresponde a uma determinada matéria que foi dada. E pronto, vamos aceitar que a pergunta vai para esta categoria pré-definida da disciplina. Vamos então acrescentar uma pergunta, vamos lhe dar um nome, cor do céu. Cor do céu. Podemos então perguntar de que cor é o céu. E pronto, esta é a pergunta.
E agora, com uma nota pré-definida, podemos deixar esta nota pré-definida, mais tarde depois podemos alterá-la. Podemos acrescentar aqui um feedback geral sobre a pergunta que é feita, sobre que matéria está incluída na pergunta que é feita. Portanto, este é o feedback geral da pergunta de que cor é o céu. E agora vamos aqui acrescentar, aqui vamos deixar esta opção como certa, apenas uma resposta correta. Podia ser uma pergunta com várias respostas corretas e nesse caso cada uma das respostas teria uma percentagem da cotação total desta pergunta. Vamos escolher apenas uma resposta correta e aqui pôr a cor do céu é azul. Vamos dar cotação total a esta opção. Este é o feedback para o aluno que escolha esta opção. Feedback para a cor azul. E vamos dar aqui mais uma opção incorreta. A cor do céu é amarela. Esta é uma outra opção incorreta. Podemos dar outra terceira opção. A cor do céu é vermelha. E pôr aqui o feedback para a cor amarela, que é o que o aluno vai ver só se optar por esta opção. E vamos pôr aqui o feedback para a cor vermelha. E repare-se, nós aqui, como esta opção é falsa, não vamos dar nenhuma cotação, embora pudéssemos dar uma cotação negativa, mas não é essa a intenção. Vamos então dar nenhuma cotação para esta opção incorreta e também nenhuma opção para esta opção incorreta. E vamos deixar esta pergunta de escolha múltipla com uma opção verdadeira e duas opções incorretas. Fazemos aqui o scroll até ao final da pergunta. Vamos deixar estes campos com as definições por defeito e vamos, se a pergunta for muito comprida, convém ir guardando a pergunta e continuando a editar, só para não a perder, mas caso a pergunta seja pequenita como esta, não vale a pena clicar neste botão. Vamos já guardar as alterações e ver a pergunta final. Ok, foi então aqui acrescentado neste teste de apagar uma pergunta designada por cor do céu, cujo enunciado é de que cor é o céu. Nós podemos, é uma pergunta de escolha múltipla, encontra-se na página 1 e aqui nós podemos clicarmos aqui nesta estrelinha. Esta estrelinha é a estrelinha da opção de edição da pergunta. Se quisermos corrigir alguma coisa que esteja incorreto, aqui nesta opção podemos pré-visualizar a pergunta e aqui podemos retirá-la do teste. Não é apagar a pergunta, atenção, esta cruzinha aqui significa só remover a pergunta do teste. Portanto, se quisermos pré-visualizar a pergunta, clicamos na lupa
e vemos aqui a pergunta: de que cor é o céu? Então, podemos escolher aqui, a cor do céu é amarela, submeter e finalizar. E pronto, e é uma pergunta que tem nota igual a 1, mas vamos submeter e finalizar. E pronto, é esta a pergunta que é feita com 3 opções e uma opção, uma única opção verdadeira. Podemos ainda, além desta pergunta aqui, podemos acrescentar uma pergunta da base de dados de pergunta do professor. Eu posso ir aqui à base de dados de matéria de atenuação e transmissão da luz e escolher aqui esta pergunta e adicioná-la ao teste. Pergunta sobre a percentagem de luz transmitida por um material de coeficiente de absorção dado. E também posso, mas é uma pergunta específica que vai ser igual para todos os alunos, tal como esta, mas eu posso também adicionar uma pergunta aleatória. Neste caso, esta categoria do 10º teste de treino apenas tem 2 perguntas. Podemos ir aqui para uma categoria que tenha 11 perguntas, como esta. O número de perguntas está aqui entre parênteses. E escolher aqui uma pergunta, podemos escolher 2 perguntas aleatórias. Adicionar 2 perguntas aleatórias desta categoria. Portanto, temos aqui, atenção, a pergunta 1 vai aparecer na página 1. A pergunta 2 na página 2, etc. A pergunta 3 na página 3 e a pergunta 4 na página 4. Claro que nós podemos configurar o teste para que todas apareçam na mesma página e para isso podemos vir aqui, fazer um scroll para baixo e clicar em editar configurações do teste e escolher, vamos aqui expandir todas as opções. Aqui onde está cada nova pergunta, é uma página, uma pergunta por página, é esta a opção que nós escolhemos. Nós podemos escolher todas as perguntas numa só página. Vamos gravar aqui. Podemos também escolher dar os feedbacks todos ao aluno, imediatamente a seguir à tentativa, só para ver como é que isto corre se experimentarmos agora, fazer o teste. Vamos gravar as alterações e mostrar o teste. Ok, agora podemos pré-visualizar o teste que construímos. O teste que construímos tinha 4 perguntas. E aqui estão elas todas numa só página, porque alteramos ali a configuração do teste para que todas as perguntas aparecessem numa só página. E podemos então responder assim ao calhas. Esta pergunta é uma pergunta de escolha múltipla. Atenção que esta pergunta só admite uma opção correta. Esta pergunta admite já 2 opções, mais que uma opção correta. E pronto. E terminamos a tentativa, o teste. E agora submeter tudo e terminar. É o que o aluno tem que fazer quando acaba. E aqui está
a opção que o aluno escolheu, a cor do céu é vermelha, e aqui aparece o feedback para a cor vermelha, para a resposta de cor vermelha. Temos aqui outra opção escolhida pelo aluno e o feedback que é dado a esta opção. Então, no fundo, indica como se devem fazer as contas para chegar ao valor correto, que é os 29%. E aqui temos estas duas opções que teriam sido escolhidas pelo aluno, mas que não eram corretas, uma vez que aparece aqui a cruz, a dizer que a pergunta, as opções escolhidas foram incorretas, e também o feedback aqui, a seguir à opção, o feedback. Uma sugestão de resolução também é dada aqui nesta pergunta escolha múltipla, no feedback geral, tal como esta. Feedback geral aparece aqui embaixo da pergunta. E pronto, este é o feedback geral para a pergunta 4 e temos aqui o teste então que o aluno teria acesso depois de ter respondido às perguntas, caso o professor dê a hipótese de ele ver o teste e ver as perguntas que respondeu e se está correto aquilo que ele fez ou não, e o feedback específico de cada pergunta e o feedback geral.